Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou fazer uma alporquia no meu Ficus elástica chiveriana, que é essa planta que tem aparecido com mais frequência aqui no canal nos últimos dias, né? Pois é, então eu vou te mostrar e te dizer por que eu decidi fazer uma alporquia nessa planta nesse momento, após a poda e o notting que eu já fiz nela e mostrei nos vídeos anteriores. Alporque ou alporquia é uma técnica antiga utilizada para reprodução e propagação de plantas, e eu tenho um vídeo específico aqui no canal mostrando essa técnica em um tutorial completo que eu fiz durante alguns meses e mostrei todos os resultados, dando todas as dicas para você ter sucesso com a sua alporquia aí na sua casa. E no vídeo de hoje eu vou repetir esse mesmo processo, mas vou só fazer aqui e os resultados eu trarei mais para frente quando der certo e quando for o momento de eu separar a planta. Então acompanhe esse conteúdo por aí, eu vou te pedir para já curtir o meu vídeo, isso é importante para mim por aqui. E se você também gosta desse conteúdo, isso já me ajuda aqui no YouTube. Se você é nova ou novo aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos e compartilha também esse vídeo com outras pessoas, porque essa mesma técnica aqui pode servir para muitas outras plantas e principalmente para todos os ficus elástica. Então esse é o meu ficus elástica chiveriana, eu já fiz uma poda nessa planta aqui recente. Ela já está, olha só, rebrotando e acordando as gemas laterais para continuar crescendo. Eu também fiz um notting na planta para estimular ainda mais brotações. O notting também é uma técnica que eu já ensinei aqui no canal em um vídeo de tutorial completo para você ver como funciona certinho. E aí a planta é essa, olha só. Eu fiz alguns nottings dizendo para você que eu queria estimular novos brotos em outras regiões da planta. E acontece que ela, como é uma árvore, né, ele já está com um caule mais lenhoso, mais fibroso, com esse aspecto mais marrom de uma planta já mais madura, com um caule mais maduro. E tem essa raiz aqui, gente, olha só, como é um ficus, né? Os ficus elástica, o ficus lirata, mas os elástica principalmente, eles têm essa característica de gerar raízes aéreas e auxiliares ao longo dos caules, porque são raízes que na natureza são consideradas raízes escoras, né? Já que elas vão caindo, vão descendo e muitas vezes vão entrando ali na terra, né? Vão se fixando no solo para ajudar na sustentação da planta, porque como é uma árvore muito grande, né? Normalmente um ficus elástica costuma passar de 20 metros de altura, eles ficam muito grandes, então eles têm também essas raízes aéreas auxiliares que vão nascendo ao longo dos caules, principalmente quando os caules já são mais lenhosos, como esse, por exemplo. Eu já mostrei meu ficus elástica burgundia aqui no canal recentemente, no vídeo das minhas plantas favoritas de 2022, e ele também tem essas raízes. Então, o que eu vou aproveitar nesse ficus chiveriano é que eu vou usar essa raiz que está nova, que está em crescimento, em processo de evolução, para fazer uma alporquia aqui, já que, olha só, eu fiz um notting aqui, tá vendo ó, o talho? E está acordando essa gema lateral. Então depois o que eu vou fazer, né, a alporquia dando certo, é cortar essa planta aqui, separando, e aí aqui vai continuar crescendo, vai gerar um novo broto, um novo galho, e aí eu vou ter essa outra planta, e aí eu vou ter a possibilidade de ter duas plantas diferentes, né, da mesma planta, que é super bacana. A gente gosta de ter muita planta da mesma, né? Então é isso aqui que eu vou utilizar, mas você também pode fazer uma alporquia conforme eu explico no outro vídeo, tá? Um processo do zero, você pode tentar, mas aqui como já tem essa raiz, já é super favorável para eu fazer isso, então vamos lá agora que eu vou te mostrar como é que funciona essa técnica. E agora então vamos aos materiais que você vai precisar para fazer essa técnica da alporquia por aí. No outro vídeo da alporquia que eu ensinei com o ficus altíssima, eu usei o musgo sphagnum, ele também funciona, mas nesse caso aqui, como já tem uma raiz, eu vou usar substrato dessa vez. Então, estou aqui ó, com minha mistura de substrato, é um substrato bem soltinho, bem poroso, bem fino e bem leve também, isso é importante. E também tenho aqui ó, substrato para orquídea, à base de casca de pinos, carvão vegetal e fibra de coco. Então vou utilizar isso. Também vou utilizar um pouco de argila expandida, mas você pode ser que não precise por aí, mas
vamos usar. E também vou usar uma garrafa PET como essa, transparente, porque aí a gente vai conseguir observar o crescimento das raízes dentro da garrafa. Isso também ajuda muito. Vou utilizar um pedaço de TNT, pode ser qualquer tipo de tecido, tem uma tesoura, tem também durex, a gente precisa. E basicamente é isso que a gente vai precisar para fazer a alporquia nessa planta aqui dessa vez. E agora então vamos lá. Então vamos lá, e para começar eu vou utilizar essa raiz que está saudável e em crescimento para fazer o processo da alporquia, porque eu quero que essa raiz continue se desenvolvendo e entrelace dentro da garrafa PET, porque aí ela vai enraizar, vai se desenvolver, e depois de um tempo eu vou vir aqui cortar essa estaca, esse caule da planta, e vou plantar em um novo vaso para ter duas plantas diferentes, né? Então é essa raiz que eu vou utilizar nesse caso, e é por isso que eu vou utilizar essa garrafa PET para fazer o processo da alporquia, porque aí eu vou cortar essa garrafa e vou colocar ela aqui. Então vamos lá. Para começar, eu vou cortar essa garrafa então. Se você não tem uma garrafa PET, pode usar um outro pote, pode usar uma outra coisa, como esses potes assim de requeijão, de iogurte, essas coisas em geral, que também funcionam. E aí, já recortei a garrafa, ó. Aí eu tirei a ponta dela, né, a tampa, e aí eu vou deixar ela mais ou menos grande assim mesmo. Existe o processo da alporquia com um saco plástico, também funciona, dá super certo. Eu inclusive pensei em fazer dessa maneira, mas com a garrafa eu acho melhor, porque ela vai ficar apoiada. Eu vou fazer todo um sistema aqui dentro dessa garrafa, um sistema para a planta, para essa raiz enraizar da melhor maneira possível, para ela já crescer, e depois eu vou só cortar esse galho aqui e plantar esse torrão que vai estar enraizado aqui em um novo vaso. Então é por isso que eu prefiro fazer com a garrafa, mas você pode também utilizar aquele saco plástico envolvido aqui que também funciona. Eu vou cortar aqui mais um pouco da garrafa, tá muito grande. E aí a gente vai calculando mesmo, é aos poucos que a gente vai fazendo e vai observando mais ou menos até qual quantidade que precisa, até qual altura. Então, como a raiz está aqui, ó, veja que a garrafa vem até um pouco mais em cima. Isso é perfeito, porque aí a gente vai encher isso aqui de substrato para essa raiz enovilar aqui dentro. Então, vamos lá. É importante também a gente fazer alguns furos aqui embaixo da garrafa, né? Então, eu vou fazer alguns furinhos, porque a gente vai regar esse substrato aqui, tá? Então é importante fazer uns furinhos para ajudar na drenagem. Ó, fiz uns furinhos bem simples, bem básicos, só para não ficar água acumulada e para ajudar na drenagem. E aí eu vou colocar essa garrafa aqui, mas eu preciso cortar a lateral dela, de um lado. Então olha só. Corto a lateral dessa garrafa. E aí eu vou fazer um encaixe, gente. É isso que eu vou fazer aqui nesse caso, ó. A gente vai fazer um encaixe, vou precisar cortar mais um pouco aqui. Até mais ou menos a metade aqui do fundo da garrafa, para ela entrar aqui e formar esse sistema, ó. Ela forma, tá vendo? Então é isso que a gente vai fazer, sabe? A gente vai manter essa garrafa aqui, e aí eu vou retirar agora daqui esse tutor que está na planta, porque ele vai me atrapalhar. Então eu vou retirar aqui, tem um arame. Como ele está na lateral da raiz, eu vou retirar porque vai me permitir maior mobilidade aqui agora. E aí eu vou novamente posicionar a minha garrafa. Inclusive ela já vai ficar apoiada aqui na lateral do próprio vaso da planta. E eu faço um sistema aqui, ó. Agora eu vou juntar novamente a garrafa. E aí a gente vai usar o durex aqui nesse caso para fechar de novo, sabe? Então, ó. Coloco a garrafa apoiada, toma cuidado para não quebrar a raiz. A minha raiz já está bem desenvolvida, ela já tem, olha, um palmo de
já de comprimento, então ela já está bem desenvolvida. O ideal é que você também faça isso com uma raiz menor, é melhor, né? Mas assim também funciona. Fecho aqui a garrafa, ela já vai ficar mais firme aqui. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouco de argila expandida no fundo, porque olha só, olha o espaço que tem. Tá vendo a raiz? Ela tá aqui, ó. A raiz está chegando nesse local e tem toda essa parte do fundo ainda sobrando. Eu não quero encher isso aqui tudo com substrato. Até poderia, mas eu não quero fazer isso. Então, eu vou colocar argila expandida, que já faz uma camada de drenagem para ajudar, né, a não ficar encharcado, não acumular água. E também já vai me ajudar nisso, a gastar menos substrato, porque, né, não tem necessidade. E aqui também eu quis colocar a garrafa até mais abaixo, porque aí ela já fica apoiada. Como vai ficar pesado, né? Como eu vou encher isso aqui de substrato, ela já está apoiada, formando um sistema com mais segurança aqui para mim. Então, é só por isso, poderia inclusive ter colocado a garrafa mais para cima, mas ela já ficando apoiada aqui na lateral do vaso me ajuda. Então, agora o que eu faço é colocar a argila expandida, e aqui a gente tem que fazer isso com cuidado para não quebrar essa raiz, tá? Depois da argila expandida, eu vou colocar esse tecido, né? O TNT que eu te mostrei. Você pode usar outros tipos de tecido, você pode usar também uma folha de papel que vai dar super certo aqui. Então, ó, coloca ela ali, organiza, porque agora eu vou vir com o meu substrato. Aqui a gente está fazendo só uma camadinha mesmo para o substrato não passar, né, e não entrar em contato com a argila, para a gente não perder também o substrato que a gente está usando. Então, ó, pronto. A raiz a gente tem que tomar sempre o maior cuidado para não quebrar ela. E aí vai organizando a garrafa. Agora eu vou vir com o meu substrato. O substrato que eu estou usando aqui é a mistura que eu já ensinei aqui no canal. É um substrato para araces, para plantas tropicais em geral, né? E ele é bastante soltinho, que vai contribuir para a saúde dessas raízes aqui dentro, ó. Então, agora eu vou simplesmente ir colocando o substrato aqui dentro, livremente. Começo, inclusive, colocando mais substrato de orquídea, que tem mais casca de pinos, tem mais fibra de coco. O carvão vegetal, que também vai contribuir muito para a drenagem. E agora eu vou colocar o substrato, ó. Vamos lá. O substrato que eu estou usando aqui é a receita do canal, mas ele é a base de casca de pinos decomposta naturalmente, então ele tem uma fórmula, uma granulometria bem fininha, bem porosa, para contribuir para isso aqui. Ó, a gente coloca, a minha garrafa ainda está com as laterais bem abertas, e agora nesse momento eu vou passar mais fita durex aqui, para manter isso aqui bem firme, para não soltar, para dar tudo certo. E depois que a gente completou com o substrato até o nível que a gente queria, né, que era necessário, a gente vai regar. Ó, tô regando aqui com o meu pulverizador de pressão. Você pode molhar com o que você tiver por aí. O objetivo aqui é só que a gente consiga ir regando esse substrato aqui, mantendo a umidade, porque é isso que vai fazer essa raiz aqui continuar crescendo e enraizar aqui nesse superlitro. Então a gente precisa manter a umidade frequente aqui dentro, e é por isso que a gente furou o superlitro, a gente fez a camada com a argila expandida e colocou o substrato em seguida. É importante a gente manter a umidade na alporquia para que esse processo inclusive dê certo, tá? E aqui a gente pode deixar aberto mesmo, vai ventilar, tá tranquilo, e aí a planta vai enraizar, vai gerar essa raiz que já tem, vai continuar crescendo, e pode inclusive surgir outras raízes ao longo do caule da planta, e aí a alporquia com o tempo vai dar certo. Como o superlitro é transparente, a gente vai inclusive conseguir ir visualizando esse processo, a gente vai conseguir ver se a raiz está crescendo, ela vai enovelar aqui nas laterais do superlitro. Então isso também é uma outra técnica interessante que ajuda a gente a acompanhar todo esse processo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu continuarei mostrando a atualização do crescimento dessa planta aqui e dessa alporquia para você aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva, porque aí quando eu postar os novos vídeos, o YouTube vai te avisando, você consegue também acompanhar esse processo e esse desenvolvimento por aqui.
Quando houver o momento certo, eu também separo a planta. Se tudo der certo, eu separo e replanto em um novo vaso, mostrando para você aqui no canal também. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui, quem sabe eu consigo te ajudar um pouco mais. Vou deixar também para você o link do meu vídeo na tela final, que aí você já clica nele quando acabar esse aqui e assiste o tutorial completo da alporquia para você ver como foi com a outra planta. Espero que você tenha conseguido aprender como funciona a técnica da alporquia, e se você fizer por aí, me conta aqui nos comentários também. Um abraço para você e até o próximo vídeo.